Marcos Souza, um bilionário frio e seguro de si, exalava superioridade enquanto estava no balcão de uma festa chique. Nada parecia perturbá-lo, até que seu velho amigo Toninho Moreira se aproximou, segurando uma taça de vinho e com um sorriso maroto. Marcos, você sempre diz que o dinheiro compra tudo, não é? Provocou Toninho, quebrando o silêncio. Marcos tomou um gole de seu champanhe, mantendo a expressão impassível. Compra sim, respondeu. Toninho se encostou no parapeito e apontou para uma jovem sentada na calçada, lá embaixo. Ela estava descalça, vestida com roupas surradas e tinha um olhar cansado. Olha só para ela, disse Toninho, com um tom desafiador. Te desafio. Aposto 2 milhões de reais que você não consegue transformar essa menina em uma dama da alta sociedade e mantê-la como sua esposa por 3 meses. Marcos estreitou os olhos enquanto a observava. Para ele, ela não era uma pessoa, apenas mais uma peça em seu jogo. Confiante de que venceria a aposta, ele sorriu. Você está me subestimando, Toninho. Toninho ergueu sua taça em um brinde, com um olhar desafiador, enquanto Marcos observava silenciosamente a cena. A jovem parecia completamente alheia ao que acontecia ao seu redor, com um copinho de plástico ao lado e algumas moedas tilintando. Parece que o espetáculo de hoje à noite vai começar, murmurou Marcos antes de voltar para dentro. Logo depois, Marcos saiu e se aproximou da jovem. Sob a luz fraca de um poste, sua figura exausta ia se revelando. Seus cabelos bagunçados emolduravam um rosto marcado pelo cansaço, mas que também demonstrava uma força interior que chamou a atenção dele. Ela segurava um pedaço de papelão com uma escrita torta que dizia tudo ajuda. Com licença, disse Marcos, com um tom mais de ordem do que de gentileza. Assustada, a jovem olhou para cima. Seus olhos azuis, mesmo cansados, revelavam uma determinação inesperada. O que você quer? Perguntou, com a voz cansada, recuando um pouco. Marcos esboçou um sorriso que misturava um pouco de condescendência com curiosidade. Tenho uma proposta para você, uma chance de mudar sua vida. Ela franziu o senho, claramente desconfiada, mas permaneceu em silêncio. Estou falando sério, continuou ele, agachando-se para encarar seus olhos. Meu nome é Souza. Tenho muito dinheiro e preciso de alguém como você para um projeto pessoal. Projeto, ela replicou, com um tom amargo e uma risada fraca, mostrando seus dentes desgastados. Eu não sou cobaia sua, senhor. Marcos ignorou o tom dela. Estou disposto a pagar bem. Você vai ter comida, roupas e um lugar para ficar. Tudo o que preciso é que você se case comigo por 3 meses. A jovem piscou, incrédula. Você deve estar brincando. Não brinco quando se trata de negócios, disse Marcos, firmemente. É só um casamento de conveniência, sem compromisso real. Depois de 3 meses, a gente se separa, e você sai com mais dinheiro do que jamais imaginou. Após um longo silêncio, ela murmurou. Por que eu? Por que você está aqui? Respondeu Marcos, sem rodeios. A reação dela quase a fez querer ir embora, mas a fome e o frio a mantiveram no lugar. Meu nome é Olívia Souza, ela disse suavemente. E se eu aceitar, como tenho certeza de que não é uma fraude? Marcos pegou seu celular e fez uma ligação rápida. Em instantes, um carro preto e elegante chegou, e um motorista bem vestido desceu para abrir a porta traseira. Entre, ordenou Marcos. Vamos conversar em um lugar mais confortável. Olívia hesitou, mas a ideia de sair da rua era tentadora demais. Ela entrou no carro, e Marcos a seguiu, instruindo o motorista a levá-los para o hotel mais próximo. Durante o trajeto, o silêncio era quase insuportável. Olívia via a cidade passar pela janela enquanto Marcos digitava algo em seu telefone. Ao chegarem ao hotel, foram conduzidos a uma suíte luxuosa. Olívia mal conseguia esconder sua surpresa com os tapetes macios, móveis de madeira refinada e uma vista deslumbrante da cidade, um cenário que ela jamais imaginara para si. Marcos imediatamente pediu serviço de quarto para trazer comida e roupas limpas, enquanto Olívia permanecia perto da porta, observando cada movimento dele. Fique tranquila, disse Marcos, enquanto se servia de uma taça de uísque. Não estou aqui para te machucar.
é só parte do acordo. Alguns minutos depois, a comida chegou. E Olivia comeu sem hesitar, sentindo o estômago finalmente se acalmar. Marcos a observava atentamente, analisando cada gesto. Então, você aceita ou não? Perguntou ele. Depois que terminou de comer, Olivia limpou a boca com um guardanapo e respirou fundo. Quanto você vai me pagar? R$1 milhão, respondeu Marcos, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Olivia quase engasgou. Aquele valor era inimaginável. Com tanto dinheiro, ela poderia recomeçar, talvez até ajudar outras pessoas como ela. Mas a ideia de abrir mão de sua dignidade a deixava inquieta. Preciso de garantias, disse, tentando retomar o controle da conversa. Marcos assentiu. Tudo vai estar por escrito. Meu advogado vai preparar um contrato. Você terá comida, roupas e um quarto na minha mansão. E o casamento? Perguntou Olivia, hesitante. Amanhã, respondeu Marcos, sem rodeios. Será rápido, só uma formalidade. Olivia passou a mão no cabelo, sentindo-se encurralada. As palavras dele não deixavam espaço para discussão. Por fim, ela suspirou e concordou. Tudo bem. Marcos sorriu, satisfeito. Excelente. Descanse essa noite, porque amanhã começa o resto de nossas vidas. Depois que Marcos partiu, Olivia ficou sozinha na suíte luxuosa. O silêncio era avassalador. Ela sabia que estava tomando um grande risco, mas parecia não ter outra escolha. Na manhã seguinte, Olivia foi acordada por uma batida suave na porta. Uma recepcionista entrou com um café da manhã e roupas novas, dobradas com muito cuidado. Cada detalhe estava perfeito. Os tecidos eram macios, as cores neutras, e as roupas caíam como uma luva. Enquanto comia, a realidade da decisão se instalava. Ela estava vendendo 3 meses de sua vida por R$1 milhão, e de repente, recomeçar já não parecia tão impossível. Pouco depois, Marcos reapareceu, impecável, com uma pasta de couro na mão. Aqui está o contrato. Leia. Assine e nos encontramos no cartório às 14 horas, disse ele. Olivia folheou o documento, lendo cada cláusula e termo que detalhava o acordo. Tudo parecia legítimo, embora a formalidade a deixasse um pouco desconfortável. Mesmo assim, ela assinou, cada traço da caneta sentindo como um passo sem volta. O casamento foi rápido e sem emoção, apenas algumas palavras diante de um juiz impessoal, algumas assinaturas, e estava feito. Olivia Souza passou a se chamar oficialmente Olivia Souza, e Marcos Souza se tornou seu marido. Não houve convidados, apenas o motorista e o advogado como testemunhas. Ao saírem do cartório, Marcos colocou a mão nas costas dela, guiando-a até o carro. Não era um gesto de carinho, mas mais como se estivesse seguindo um protocolo. Agora, vamos para minha mansão. É lá que você ficará pelos próximos meses, disse ele, sem sequer olhar para ela, concentrado em seu telefone. A mansão Souza era tão grandiosa quanto Olivia imaginara. Portões altos de ferro forjado se abriam automaticamente, revelando uma longa entrada ladeada por jardins impecáveis. A casa em si era imensa, com colunas brancas e janelas enormes que refletiam o céu. Dentro, Olivia foi recebida por uma equipe de funcionários. Marcos deu instruções rápidas para que preparassem um quarto para a nova esposa, enquanto Olivia tentava absorver cada detalhe do novo ambiente. Ao cair da noite, Marcos a convidou para jantar. A sala de jantar era enorme, com uma longa mesa iluminada por um lustre de cristal. Olivia sentou em uma ponta e Marcos na outra. A distância entre eles parecia simbólica, mas Marcos, indiferente, começou a comer. Como você está se adaptando? Perguntou ele, de forma casual. Não estou acostumada com tanto luxo, admitiu Olivia, olhando ao redor. Você vai se acostumar, respondeu Marcos com um leve sorriso. Depois do jantar, ele a acompanhou até o quarto, caminhando pelo corredor silencioso. Suas vozes ecoavam suavemente até que, finalmente, Olivia parou e perguntou: por que você está fazendo isso? Marcos cruzou os braços e se apoiou na parede. Por que eu posso? Olivia estreitou os olhos, misturando raiva com curiosidade. Isso não é algo aleatório. As pessoas não fazem isso sem um motivo.
Marcos não respondeu. Apenas sorriu levemente e, antes de se afastar, descanse. Amanhã começa sua transformação. Mais tarde naquela noite, Olivia sentou na beirada da cama, imersa em pensamentos enquanto lembranças do passado voltavam. Não era só o esplendor da mansão que a incomodava. Ela se lembrou de ter cruzado com Marcos antes. De repente, uma memória invadiu sua mente. Anos atrás, sentada nervosamente em uma sala de entrevistas, vestindo sua melhor roupa e segurando um currículo cuidadosamente preparado. A empresa Souza Enterprises e o entrevistador, Marcos Souza. Ela lembrava do olhar frio dele e do comentário duro. Não perdemos tempo com amadores. Aquela humilhação havia despedaçado sua confiança, e sua vida desabou depois disso. E agora, ironicamente, ela estava casada com o homem que destruíra sua autoestima. A raiva fervia dentro dela. Como ele pode não se lembrar de mim? Ou será que se lembra e simplesmente não se importa? Determinada, Olivia saiu do quarto e foi até o escritório, onde encontrou Marcos revisando alguns documentos. Preciso te perguntar uma coisa, disse ela, cruzando os braços. Marcos levantou o olhar, surpreso com a interrupção. O que foi? Você realmente não se lembra de mim? Ela perguntou, com a voz embargada pela emoção. Marcos franziu o senho, confuso. Lembrar de quem? Olivia apertou os punhos, tentando conter as lágrimas. Há alguns anos, eu vim à sua empresa procurando um emprego, e você me humilhou na frente de todos. Marcos a estudou, tentando se lembrar, e finalmente deu de ombros. Eu entrevisto dezenas de pessoas todo mês. Não consigo lembrar de todas. Claro que não consegue, ela respondeu amargamente. Para você, todos somos descartáveis. Marcos ficou em silêncio, mas algo no olhar de Olivia o incomodou. Ele deu um passo em sua direção, mas ela já estava se afastando, voltando para o quarto sozinha. Olivia sentiu o peso daquele momento. Não se tratava apenas de um acordo frio. Era a chance de enfrentar o homem que um dia a destruiu. Mas ela já não era mais aquela jovem vulnerável. Na manhã seguinte, com os primeiros raios de sol entrando pelas enormes janelas, Olivia se levantou decidida a não deixar a conversa da noite anterior dominá-la. Tomou um banho e desceu para o café da manhã, onde encontrou Marcos já sentado, lendo o jornal. Bom dia, disse ela num tom neutro. Marcos apenas acenou, com os olhos grudados no jornal. O silêncio entre eles era pesado, mas Olivia se recusava a se intimidar. Serviu-se de uma xícara de café e perguntou: e agora, o que vem a seguir? Marcos baixou o jornal e a olhou com um leve sorriso. Agora começa sua verdadeira transformação. Temos uma equipe de estilistas, consultores de etiqueta e até um treinador de postura. Em breve, você será apresentada à alta sociedade como minha esposa. Olivia revirou os olhos. Como se roupas caras pudessem apagar tudo o que eu passei. Marcos ignorou o comentário. O jantar de negócios da próxima semana será seu primeiro teste. Preciso que você esteja impecável. Os dias que se seguiram foram exaustivos para Olivia. Todas as manhãs eram preenchidas com provas de roupas, aulas de etiqueta e exercícios de postura. Mesmo odiando o superficial, ela começou a se adaptar lentamente. Enquanto isso, Marcos mantinha certa distância, mas não podia ignorar o impacto que Olivia estava causando na casa. Ela não era como as outras mulheres que ele conhecera, não se submetia facilmente à sua autoridade. Numa tarde, enquanto Olivia praticava uma caminhada elegante pelo grande corredor, Marcos entrou e observou em silêncio. Quando ela o notou, parou, cruzou os braços e, com um tom sarcástico, disse: gostou do show? Marcos sorriu levemente. Estou só vendo como você está progredindo. Está indo bem. Então meu desempenho agrada, Sr. Souza. Olivia retrucou. Marcos se aproximou, a poucos passos dela. Porque parece que você está sempre pronta para me enfrentar. Talvez porque você mereça, respondeu sem hesitar. Marcos parou, surpreso com a sinceridade dela, e então mudou de assunto. Prepare-se, hoje à noite vamos sair. Como assim? Perguntou Olivia, desconfiada. Um jantar particular, num restaurante. Quero ver como você se comporta em público.
Naquela noite, Marcos e Olivia foram a um dos restaurantes mais sofisticados da cidade. Olivia, vestida de forma elegante, atraiu olhares de admiração, embora se sentisse um pouco desconfortável com tanta atenção. Marcos, por outro lado, estava completamente à vontade. Durante o jantar, ele notou que Olivia estava nervosa. Ela desviava o olhar frequentemente e mexia na alça de seu vestido. "Fique tranquila", disse ele suavemente. "Você está indo muito bem." Olivia levantou os olhos, surpresa com o tom encorajador dele. "Eu só não estou acostumada com tudo isso." Marcos se inclinou um pouco para frente. "Você vai se acostumar. Confie em mim." Por um instante, Olivia viu algo diferente em seus olhos. Ele não era mais o homem frio e calculista que ela conhecera. Havia uma vulnerabilidade, algo mais humano. No retorno à mansão, o clima no carro estava mais leve. Marcos apontou pequenas melhorias no comportamento de Olivia durante o jantar, sugerindo ajustes de maneira suave, sem o tom crítico de sempre. "Você está levando isso a sério, não está?" ela perguntou. Marcos lançou um olhar rápido para ela. "Sempre levo minhas apostas a sério." Só de mencionar a aposta, Olivia se tensou. Ela ainda não tinha certeza do que Marcos ganhava com tudo aquilo, mas a ideia de ser apenas uma peça em um jogo deixava um gosto amargo. Mais tarde, naquela noite, sozinha em seu quarto, Olivia decidiu explorar a mansão. Andou por corredores silenciosos até encontrar uma porta entreaberta que levava a um escritório. Dentro, uma grande escrivaninha de madeira estava repleta de papéis e documentos. Movida pela curiosidade, ela começou a folhear os papéis. Entre contratos e relatórios financeiros, encontrou algo que gelou seu sangue. Uma conversa impressa entre Marcos e outro homem, discutindo os detalhes da aposta. Uma mensagem dizia: "Então, ela aceitou?" E a resposta: "Sim, é só uma questão de tempo até eu ganhar." As palavras, carregadas de indiferença, fizeram o estômago de Olivia revirar. Ela já suspeitava que havia mais nas ações de Marcos, mas ler aquilo confirmava suas piores dúvidas. De repente, a porta se abriu e Marcos entrou. Ao ver Olivia segurando os papéis, seu rosto se fechou. "O que você está fazendo aqui?" perguntou ele, com a voz baixa e tensa. Olivia o encarou, agarrando os papéis com força. "É assim que você me vê, apenas como uma aposta para alimentar seu ego." Marcos se aproximou tentando pegar os papéis, mas Olivia se afastou. "Responda-me", ela exigiu, a voz tremendo de raiva. Marcos suspirou, passando a mão pelo cabelo. "Não é tão simples quanto você pensa." "Não simples. Você tratou minha vida como se fosse descartável." Olivia disparou. "Olivia", começou Marcos, mas ela o interrompeu. "Não tente justificar isso", gritou, jogando os papéis na mesa antes de sair furiosa do escritório. Marcos ficou sozinho, olhando os papéis espalhados. Pela primeira vez em anos, sentiu que havia perdido o controle. Enquanto isso, Olivia correu escada acima, o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Ao chegar ao seu quarto, trancou a porta e se encostou nela, tentando se acalmar. A revelação da aposta havia destruído qualquer paciência que ela havia conseguido reunir nos últimos dias. "Não posso ficar aqui", pensou, enquanto lágrimas de raiva e humilhação escorriam pelo rosto, procurando desesperadamente uma forma de escapar. Naquela mesma noite, enquanto todos dormiam, Olivia colocou seu plano em ação. Vestiu roupas simples e arrumou uma pequena mala com os poucos pertences que havia conseguido reunir desde que chegara à mansão. Com cuidado, abriu a janela, tentando ser o mais silenciosa possível, e desceu pela treliça que sustentava as rosas trepadeiras. O ar gelado da noite a envolveu assim que ela alcançou o chão. Olhando para trás, ela contemplou a imponente silhueta da mansão contra o céu noturno. Parte dela queria gritar, fazer Marcos sentir a dor que carregava, mas, em vez disso, virou-se e correu para a rua sem olhar para trás. As ruas estavam desertas, e Olivia caminhou por horas, ignorando o cansaço e o frio cortante. Quando finalmente chegou ao centro da cidade, encontrou abrigo em uma estação de metrô, onde se encolheu em um banco e tentou dormir. Enquanto isso, na mansão,
Marcos acordou cedo e percebeu imediatamente a ausência de Olivia no café da manhã. Inicialmente, não se preocupou. Achou que ela talvez precisasse de um tempo depois da discussão. Mas quando um dos funcionários comentou que não a viam desde o jantar, um calafrio percorreu sua espinha. Verifique o quarto dela, ordenou, mantendo-a calma. Poucos minutos depois, o mordomo voltou com uma expressão preocupada. Senhor Souza, o quarto está vazio e a janela está aberta. Marcos correu escada acima e entrou no quarto dela. A cama estava intacta e as roupas ainda penduradas no armário. Ele foi até a janela e notou marcas na treliça. Ela havia fugido, murmurou, cerrando os punhos. Sem perder tempo, pegou o celular e começou a ligar para contatos, tentando encontrá-la. A ideia de Olivia vagando sozinha pela cidade o enchia de culpa. Não sabia explicar, mas algo lá dentro o impulsionava a encontrá-la. Não pela aposta, mas porque algo novo despertava em seu coração. Enquanto isso, Olivia vagava sem rumo, lutando para se manter de pé. Sua força diminuía e ela sentia a febre chegando, fruto do cansaço dos últimos dias, mas ela não queria parar. Cada passo era uma declaração de que ela não deixaria Marcos, ou qualquer outra pessoa, controlá-la novamente. Ao amanhecer, ela finalmente chegou a uma pequena praça e se sentou num banco de madeira. As mãos tremiam e a visão embaçava. Ela sabia que precisava de ajuda, mas o orgulho a impedia de pedir. Eventualmente, seu corpo cedeu ao cansaço e ela fechou os olhos. Marcos, por sua vez, já percorria as ruas da cidade em seu carro. Vasculhava cada canto, cada banco, em busca de qualquer sinal de Olivia. A culpa o consumia. Nunca imaginara que suas ações poderiam machucar alguém tanto. Horas se passaram, e com o sol alto no céu, ele finalmente a encontrou. Olivia estava caída num banco, enrolada num cobertor fino, provavelmente oferecido por um estranho bondoso, com o rosto pálido e tremendo de febre. Olivia! Marcos gritou, correndo até ela. Ela abriu os olhos lentamente, encontrando seu olhar preocupado. O que você está fazendo aqui? Ela sussurrou, quase sem voz. Estou aqui para te levar para casa, disse Marcos, com a voz firme, mas cheia de preocupação. Eu não tenho um lar, respondeu ela amargamente. Marcos a pegou no colo, ignorando os protestos fracos, e a levou para o carro. No caminho para o hospital, ele permaneceu em silêncio, perdido num turbilhão de pensamentos. Sabia que precisaria fazer muito mais do que pedir desculpas para reconquistar sua confiança. No hospital, os médicos constataram que Olivia estava desidratada e com febre alta. Marcos ficou ao lado dela enquanto ela dormia, vigiando com atenção enquanto a equipe médica cuidava dela. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu completamente impotente. Horas depois, quando Olivia finalmente acordou, a encontrou sentada ao lado da cama, exausto, mas com os olhos fixos nela. Por que você está aqui? Ela perguntou, ainda fraca. Porque me importo, respondeu Marcos. Sinceramente. Olivia soltou uma risadinha trêmula. Você não sabe o que significa se importar com alguém além de si mesmo. Marcos abaixou a cabeça, as mãos segurando os joelhos. Talvez você esteja certa, mas estou tentando mudar. Olivia o observou em silêncio, sem saber se acreditava em suas palavras. A dor ainda estava muito viva. Na manhã seguinte, Olivia acordou com o som dos passos entrando em seu quarto. Ainda fraca, ela viu uma enfermeira ajustando sua sonda intravenosa, uma visão reconfortante, embora lembrasse de sua vulnerabilidade. Marcos não estava presente, permitindo que ela se acalmasse um pouco. Pouco depois, a porta se abriu novamente e Marcos entrou carregando uma pequena sacola de papel. Vestido de forma casual, algo raro nele, seu rosto mostrava cansaço, mas também determinação. Trouxe algo para você, disse, colocando a sacola na mesa de cabeceira. Olivia o observou, em silêncio. Marcos puxou uma cadeira e se sentou a uma distância respeitosa. É um canja. Você precisa recuperar suas forças, explicou enquanto abria a sacola. Eu não quero nada de você, respondeu Olivia, com a voz rouca e fria. Marcos suspirou, mas não insistiu. Sabia que forçar algo naquele momento não ajudaria.
Em vez disso, deixou o silêncio tomar conta da sala por um tempo. Finalmente, Olivia quebrou o silêncio. Por que você está aqui, Marcos? Ele hesitou antes de responder. Por que me importo? Olivia soltou uma risada amarga. Você realmente não sabe o que isso significa, não é? Marcos se inclinou, apoiando os cotovelos nos joelhos. Talvez eu tenha passado a vida toda sem me importar com ninguém além de mim mesmo. Mas, depois de te conhecer, comecei a enxergar coisas que nunca quis encarar. Olivia desviou o olhar, apertando o lençol. Isso não muda o que você fez, Marcos. Eu sei. Ele disse suavemente. E não espero que você me perdoe tão cedo, mas vou provar que posso ser diferente. Nos dias seguintes, Marcos ficou ao lado de Olivia, garantindo que ela recebesse todo o cuidado necessário. Coordenou com os médicos, se certificou de que a comida estivesse do jeito que ela gostasse e até trouxe livros para passar o tempo. Mesmo relutante, Olivia não pôde ignorar seus esforços. Numa tarde, enquanto folheava um dos livros que Marcos havia trazido, ela encontrou uma carta dobrada entre as páginas, escrita à mão. Dizia: Olivia, sei que palavras não podem desfazer o que fiz, mas preciso que saiba que estou tentando. Nunca fui de admitir erros, mas você me fez encarar quem eu realmente sou. Não espero que me perdoe, mas quero me tornar alguém digno do seu respeito. Olivia leu a carta várias vezes, tentando entender se suas palavras eram sinceras ou apenas mais uma tentativa de manipulá-la. Naquela noite, quando Marcos voltou ao quarto, Olivia levantou a carta e perguntou com firmeza: o que é isso? Marcos olhou para o papel. É minha tentativa sincera de pedir desculpas. Olivia balançou a cabeça. Você me usou. Você me humilhou. Como posso acreditar em qualquer coisa que diga? Marcos se aproximou, mantendo a distância. Sei que não tenho direito de pedir sua confiança, mas estou aqui e ficarei, mesmo que leve anos para você acreditar em mim. Lágrimas encheram os olhos de Olivia, mas ela rapidamente as enxugou. Não sei se algum dia vou conseguir te perdoar, sussurrou. Marcos assentiu lentamente. Entendeu? No dia seguinte, os médicos informaram que Olivia estava bem o suficiente para deixar o hospital. Marcos não perdeu tempo e organizou tudo para levá-la de volta à mansão. Embora relutante, Olivia percebeu que não tinha outro lugar para ir. Quando chegaram, Marcos a surpreendeu com uma transformação num dos quartos. Uma pequena sala de arte, cheia de telas, pincéis e tintas de todas as cores. O que é isso? Perguntou Olivia, surpresa. Você comentou uma vez que gostava de pintar, disse Marcos com um sorriso tímido. Achei que você merecesse um espaço só seu. Olivia ficou sem palavras. Era um gesto simples, mas cheio de significado. Pela primeira vez, ela enxergou um lado de Marcos além do bilionário arrogante. Nos dias que se seguiram, Olivia passou mais tempo no estúdio, explorando sua criatividade. Pintar lhe dava uma sensação de liberdade que ela não sentia há anos. Enquanto isso, Marcos respeitava o espaço dela, mas continuava a garantir seu conforto. Numa tarde, enquanto Olivia pintava, Marcos apareceu na porta e disse, discretamente: Você é realmente talentosa. Olivia parou e olhou para ele. Eu não sabia que você também gostava de arte. Marcos deu de ombros com um leve sorriso. Estou aprendendo. Ela riu, uma risada genuína que há muito não ouvia. Conforme os dias na mansão foram se estabilizando, Olivia se dedicava à arte enquanto Marcos cuidava dos negócios. Havia uma paz frágil entre eles, mas Marcos sabia que apenas palavras não bastariam para reconquistar a confiança que havia destruído. Ele precisava mostrar mudanças reais. Numa tarde, enquanto Olivia trabalhava em uma nova pintura, Marcos esperou até que ela o notasse. Inicialmente, ela continuou focada, mas então ele disse: Preciso da sua ajuda. Olivia parou, enxugando as mãos num pano. Minha ajuda. Marcos assentiu. Quero começar a apoiar projetos sociais. E acho que você pode me ajudar a decidir por onde começar. Olivia o olhou com desconfiança. Desde quando você se importa com isso? Desde que percebi que o mundo não gira só em torno de mim, respondeu ele sinceramente. Olivia hesitou, mas a ideia de fazer algo significativo a atraiu. Tudo bem,
disse ela finalmente, mas não vou fazer isso por você. Eu já esperava isso. Marcos sorriu. Nos dias seguintes, Marcos e Olivia visitaram diversas instituições de caridade e projetos comunitários. Ele a levou a abrigos, centros de reabilitação e escolas em bairros carentes. Olivia notou que Marcos tratava as pessoas de maneira diferente. Ele realmente escutava suas histórias e tentava entender suas necessidades. Uma visita, um abrigo para mulheres, sofreu uma grande impressão nela. Enquanto conversava com algumas residentes, Marcos se ajoelhou ao lado de uma jovem segurando seu bebê e perguntou sobre sua vida. É difícil confiar nas pessoas depois de tudo que passei, disse a jovem, apertando o bebê com força. Marcos assentiu, com uma expressão séria. Olivia observou de longe, surpresa com a empatia dele. No caminho de volta, o silêncio no carro não era constrangedor. Olivia sentiu que algo estava mudando em Marcos, mesmo que ainda houvesse uma barreira entre eles. Naquela noite, Marcos organizou um jantar especial só para eles na sala de jantar da mansão. Velas, flores e uma música suave criavam o ambiente perfeito. Quando Olivia entrou, parou, surpresa com a atmosfera acolhedora. "O que é isso?" perguntou, olhando para Marcos, que estava ao lado da mesa. "É a minha maneira de agradecer por tudo o que você tem feito nos últimos dias", respondeu ele, puxando uma cadeira para ela. Relutantemente, ela se sentou, observando cada movimento dele. Marcos parecia mais vulnerável do que nunca, mas determinado. O jantar começou em silêncio, e aos poucos Marcos começou a contar histórias de sua infância, de como cresceu num ambiente frio, onde demonstrar sentimentos era visto como fraqueza. "Eu usava o dinheiro como escudo", confessou, olhando fixamente para sua taça de vinho. "Era mais fácil do que lidar com pessoas de verdade." Olivia ouviu atentamente, dividida entre a empatia e a desconfiança. Finalmente, ela perguntou: "Então, o que você realmente quer?" Marcos a encarou. "Quero ser uma pessoa melhor. Alguém que, um dia, você possa respeitar." Ela ficou em silêncio por um longo momento antes de responder. "Isso não depende só de você." Marcos suspirou. "Eu sei, mas vou continuar tentando." Depois do jantar, enquanto Marcos limpava a mesa, Olivia foi até o estúdio e pegou uma pequena tela que pintara recentemente. Uma paisagem tranquila com um campo aberto e um céu ao pôr do sol. "Aqui", disse, entregando-a a ele. Marcos olhou a tela, surpreso. "Está linda. Achei que você gostaria." Olivia apenas deu de ombros. Marcos sorriu, genuinamente tocado pelo gesto. "Obrigada." Nos dias seguintes, Marcos continuou mostrando pequenas mudanças significativas. Tratava os funcionários da mansão com respeito, ouvia as sugestões dos empregados e dedicava mais tempo aos projetos sociais que ele e Olivia haviam iniciado juntos. Olivia, embora ainda cautelosa, começou a baixar suas defesas. Numa tarde, enquanto caminhavam pelo jardim da mansão, Marcos parou repentinamente e disse: "Quero te mostrar algo." Ele a conduziu até uma pequena cabana nos fundos da propriedade. Lá dentro, o local estava cheio de lembranças da infância de Marcos. Fotos, brinquedos antigos e até desenhos que ele fizera quando criança. "Nunca mostrei isso a ninguém", admitiu, enquanto Olivia explorava o espaço. Ela pegou uma foto de um jovem Marcos ao lado de uma mulher elegante, que ela assumiu ser sua mãe. "Você teve uma vida diferente do que eu imaginava", comentou suavemente. Marcos deu um sorriso triste. "Minha mãe sempre dizia que o dinheiro podia comprar muitas coisas, mas não a felicidade. Demorei para aprender isso." Olivia colocou a foto de volta e olhou para ele. "Talvez ainda haja tempo para aprender." Enquanto o sol se punha, pintando o céu com cores quentes, Olivia caminhava lentamente pelo jardim, refletindo sobre os dias intensos que haviam vivido. Mesmo com todo o progresso, ela ainda se sentia na defensiva. Naquela noite, enquanto Olivia terminava uma nova pintura em seu estúdio, Marcos apareceu na porta com 2 copos de vinho. "Posso entrar?" ele perguntou suavemente. Olivia assentiu, e ele lhe entregou um dos copos. Eles ficaram em silêncio por um momento, admirando a pintura, um retrato de uma borboleta pousada em uma flor.
com cores vibrantes contrastando com o fundo suave. Está linda, disse Marcos sinceramente. Obrigada, respondeu Olivia com um leve sorriso. Marcos deu um gole no vinho e continuou. Sabe, a transformação de uma borboleta sempre me fascinou. Ela começa pequena e limitada, mas muda completamente com o tempo. Você realmente acredita que as pessoas podem mudar assim? Perguntou Olivia. Acredito sim, se elas realmente quiserem, respondeu ele com firmeza. Olivia ficou em silêncio, absorvendo suas palavras. Apesar de ainda ter dúvidas, não podia negar que Marcos estava diferente. Na manhã seguinte, Marcos anunciou que havia planejado uma viagem. Quero te mostrar algo especial, disse ele de forma misteriosa. Olivia hesitou, mas acabou concordando. Um avião particular os levou até uma pequena vila nas montanhas, um lugar tranquilo, rodeado por paisagem de tirar o fôlego. Ao chegarem, Marcos a conduziu a uma casa simples, mas aconchegante, que havia preparado especialmente para aquele momento. Por que você me trouxe aqui? Perguntou Olivia, curiosa. Marcos respirou fundo o ar fresco da montanha. Este lugar me lembra que a vida pode ser simples, ao mesmo tempo, cheia de significado. Quis que tivéssemos um tempo longe de tudo, só para nos conectarmos. Durante a estadia, Olivia e Marcos compartilharam momentos que pareciam impossíveis. Caminharam juntos por trilhas, cozinharam refeições simples e conversaram sobre suas vidas, esperanças e medos. Olivia começou a enxergar um lado de Marcos que ele havia escondido por tanto tempo, um lado caloroso e vulnerável que a tocou profundamente. Sentados à beira de um lago tranquilo, Marcos quebrou o silêncio. Olivia, sei que ainda tenho muito a provar, mas quero que saiba que essa mudança em mim é real. Ela o olhou, surpresa pela intensidade em sua voz. E o que você quer de mim? Só uma chance, respondeu ele, simplesmente. Olivia sentiu um nó na garganta. Durante tanto tempo, ela havia construído barreiras em seu coração, mas agora, diante de Marcos, essas barreiras começavam a desmoronar. Quando voltaram para a mansão, Olivia se sentiu diferente, com a mente mais clara, como se a névoa em seu interior estivesse se dissipando. Mesmo assim, sabia que a decisão final precisaria ser tomada com cuidado. Naquela manhã, com a luz suave do sol entrando pelas cortinas, Olivia se levantou e absorveu o silêncio pacífico da casa. Algo dentro dela havia mudado. No café da manhã, Marcos a recebeu com um sorriso caloroso, colocando de lado o jornal assim que a viu. Bom dia, Olivia disse com gentileza. Bom dia, Marcos, ela respondeu, sentando-se à sua frente. O silêncio confortável entre eles falava muito. Marcos serviu-lhe uma xícara de café, observando-a a tomar o primeiro gole. Ele sentiu que algo tinha mudado, mas não quis forçar o assunto. Depois do café, Marcos sugeriu que dessem uma volta pelo jardim. Olivia concordou, e juntos caminharam por uma trilha repleta de flores. O som suave dos pássaros e o farfalhar das folhas os acompanhavam. Ao chegarem a um banco de pedras sob uma árvore antiga, Marcos parou e se virou para ela. Olivia, preciso te fazer uma pergunta, disse ele, com seriedade. Ela o olhou, esperando. Há um tempo, prometi fazer de tudo para reconquistar sua confiança. Preciso saber, você acha que progredi? Olivia respirou fundo, sentindo o peso da pergunta. Olhando nos olhos esperançosos e vulneráveis de Marcos, ela admitiu. Você mudou, Marcos, e está começando a conquistar minha confiança. Marcos sorriu, mas então se abaixou, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Olivia Souza, você aceita se casar comigo, não por um contrato, mas por amor. Olivia ficou sem fôlego, o coração acelerando e lágrimas começando a surgir. Após um longo silêncio, ela sorriu e assentiu. Sim, Marcos, eu aceito. Marcos deslizou o anel em seu dedo, e eles se abraçaram sob a sombra da árvore, um momento simples, mas profundamente significativo, marcando o começo de um novo capítulo em suas vidas. Poucas semanas depois, realizaram um casamento íntimo no jardim da mansão. Apenas alguns amigos próximos e parceiros dos projetos sociais estavam presentes, mas o amor e a alegria eram evidentes. Olivia parecia etérea em um vestido de renda leve,
enquanto Marcos, em um terno elegante, não tirava os olhos dela. Durante os votos, Marcos segurou as mãos dela com emoção. Olivia, você me ensinou o verdadeiro significado do amor, da paciência e da redenção. Prometo estar ao seu lado em todos os momentos, bons ou ruins, e dedicar minha vida à sua felicidade. Com lágrimas nos olhos, Olivia respondeu: Marcos, você me mostrou que as pessoas podem mudar e que o amor pode florescer nas circunstâncias mais inesperadas. Prometo te amar e caminhar ao seu lado enquanto construímos nosso futuro juntos. O beijo que se seguiu foi recebido com aplausos e sorrisos, selando o compromisso deles. Pela primeira vez, Olivia sentiu que estava exatamente onde pertencia. O primeiro ano de casamento trouxe desafios, mas também momentos de alegria e crescimento. Juntos, Olivia e Marcos expandiram os projetos sociais, ajudando centenas de pessoas a recomeçarem suas vidas. O relacionamento deles se aprofundou, baseado na confiança e no amor genuíno. Numa manhã, enquanto preparavam o café na cozinha, Olivia sorriu timidamente para Marcos. Tenho uma novidade para você, disse, com os olhos brilhando de emoção. Marcos parou o que estava fazendo e a olhou. O que foi? Vamos ter um bebê, revelou Olivia, a voz tremendo de emoção. Por um instante, Marcos ficou sem palavras, mas logo um sorriso radiante iluminou seu rosto. Ele se aproximou e a abraçou com força. Isso é maravilhoso, Olivia, disse, cheio de emoção. A notícia encheu suas vidas de ainda mais alegria. E nos meses seguintes, eles prepararam o quarto do bebê e planejaram o futuro como família. O dia em que nasceu a pequena Emma Souza foi um dos momentos mais emocionantes para ambos. Ao segurarem a filha pela primeira vez, sentiram uma conexão profunda, como se todas as dificuldades os tivessem preparado para aquele exato instante. Ela é perfeita, sussurrou Olivia, com lágrimas nos olhos, assim como a mãe. Marcos respondeu com ternura, acariciando a cabeça de Emma. A chegada dela os aproximou ainda mais, e a mansão, que antes era fria e formal, transformou-se num lar acolhedor e cheio de amor. Nos anos seguintes, suas conquistas se multiplicaram. O centro comunitário que fundaram tornou-se um farol de esperança para milhares. Olivia continuou a pintar, usando sua arte para arrecadar fundos para os projetos sociais, enquanto Marcos passou a orientar jovens empreendedores que queriam fazer a diferença. Emma cresceu em meio a muito amor, com sua risada enchendo a casa de alegria. Marcos e Olivia, agora verdadeiros parceiros, olharam para o futuro com esperança e gratidão. Numa noite, enquanto observavam Emma dormir, Marcos sussurrou: Você mudou a minha vida de maneiras que eu jamais imaginei. Olivia encostou a cabeça no ombro dele e respondeu: E você me mostrou que o amor pode florescer nos lugares mais inesperados. Juntos, enfrentariam o futuro, certos de que, independentemente dos desafios que surgissem, sempre estariam juntos, unidos pelo amor que os transformou. O que você acha? Olivia fez a escolha certa ao perdoar Marcos. Compartilhe seus pensamentos nos comentários e nos diga como você avaliaria essa história de 0 a 10. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para acompanhar todas as nossas histórias e conferir mais contos emocionantes clicando aqui na tela final.